Portanto, boa tarde a todos, agradecer a vossa presença aqui hoje nesta tarde. Vamos de imediato proceder à leitura do comunicado da Coligação Vizela para Todos. Este comunicado tem como tema o assunto será a contratação de operações de produtos financeiros, os denominados contratos swaps pela Vimágua, e iremos de imediato passar à leitura do mesmo. O relatório de contas para o exercício de 2012 da Vimágua, empresa intermunicipal de água e saneamento de Guimarães e Vizela, S.A., apresenta no seu ponto 14, denominado Financiamentos obtidos e juros suportados, além do item Empréstimos bancários, a rúbrica Derivados de cobertura, taxas de juros. Nesta rúbrica, Derivados de cobertura, é apresentado um passivo reportado a 31 de dezembro de 2011 no valor de 1.050.625 euros, enquanto relativamente a 31 de dezembro de 2012 o passivo ascende a 2.923.492 euros. A nota explicativa destes derivados de cobertura refere que esta rúbrica diz respeito a um contrato de swaps sobre a taxa de juro celebrado com o BPI e com a Caixa Geral de Depósitos em agosto de 2009. A este respeito, titulou o Jornal de Notícias, na edição de 15 de junho de 2013, a páginas 22, que, passo a citar, a Vimágua perdeu 1.800.000 euros em swaps. O corpo da notícia explica que, e passo também a citar, as perdas estão atualmente contabilizadas em mais de 1.800.000 euros desde 2010. Continua a explicação com a informação do valor das parcelas que permitiram atingir aquele valor. Naquele ano, 2010, os bancos beneficiaram 461 mil euros, enquanto no ano seguinte, 2011, a perda da empresa foi de 411 mil euros. Em 2012, prossegue o JN, o prejuízo foi de 388 mil euros, enquanto este ano, 2013, o ganho dos bancos está avaliado em 556 mil euros. Feitas as contas, a celebração destes contratos ruinosos com a banca, cujo mandato se questiona, o prejuízo cifra-se atualmente em 1.816.000 euros. Significa isto que, anualmente e em média, a Vimágua perde cerca de meio milhão de euros. Concretamente, estamos a falar de 454 mil euros com a celebração destes contratos. Significa também que, a manter-se esta tendência, pois se é verdade que os encargos podem descer, também é verdade que eles podem subir. No fim dos 20 anos de vigência dos contratos assumidos, a Vimágua acumulará perdas no valor de cerca de 9 milhões de euros. Decorrido que se encontra precisamente um mês sobre a data da publicação daquela notícia, sem que a mesma haja sido desmentida ou sequer publicamente comentada pela variação socialista da Câmara Municipal de Vizela, entende a coligação Vizela é para Todos ter-se esgotado o prazo que o Executivo Socialista teve para esclarecer devidamente os vizelenses acerca deste assunto. Assim, considerando que o município de Vizela tem uma participação de 10% do capital social da Vimágua, empresa intermunicipal de água e saneamento, considerando que, de acordo com a legislação em vigor, a tutela económica e financeira destas entidades empresariais é exercida pelas respectivas câmaras municipais, neste caso concreto pelos municípios de Vizela e Guimarães, considerando que os empréstimos contraídos por estas empresas relevam para os limites da capacidade de endividamento dos municípios, em caso de incumprimento das regras previstas para o equilíbrio anual de contas, considerando ainda que o representante do município vizelense no Conselho de Administração da Vimágua, à data da celebração do contrato de swaps sobre a taxa de juros celebrada com o BPI e Caixa Geral de Depósitos em agosto de 2009, é o atual Presidente da Câmara Municipal de Vizela, vem a coligação Vizela é para Todos questionar com que autoridade assinou o atual Presidente da Câmara Municipal de Vizela os contratos swaps, com base em que estudos ou pareceres o fez, de que tipo de contrato é que estamos a falar. É ou não verdade que os prejuízos decorrentes da assinatura daqueles contratos ascendem já, conforme publica o Jornal de Notícias, a mais de 1.800.000 euros? A confirmarem-se estes valores, quando, quanto e de que forma vão os vizelenses, enquanto consumidores da Vimágua, pagar este prejuízo? Que
Que consequências e implicações sofreram ou vão sofrer os responsáveis pela celebração destes contratos ruinosos? Assim é possível concluir que, nesta altura, os vizelenses, enquanto consumidores e clientes da Vimágua, estão já a pagar a fatura destes ruinosos contratos através dos sucessivos aumentos do valor do preço da água que esta empresa nos tem imposto. Muito obrigado a todos e termino assim a leitura do comunicado. Eu faço disto alguma pergunta a fazer? Mas, entretanto, a notícia, com base numa notícia do JN, dia 15 de junho, já vai quase um mês, portanto não houve nenhuma reação. Vocês ficaram à espera de uma reação? Ou o que é que disputou entre essas duas? Ficaram com a secretária à espera que alguém reagisse? Ou como é que ficou? A questão é esta. Teria sido interessante na altura, se calhar, intervir logo, não é? Não, a questão é que estes contratos já foram assinados há algum tempo. Portanto, como nós dissemos, em 2009, em agosto de 2009. E aquilo que nós fomos analisando é que ao longo deste período de tempo houve este prejuízo. Esta questão já foi levantada na Câmara de Guimarães e já foi respondida pela Câmara de Guimarães. E aquilo que eles assumiram é que realmente estes valores são valores corretos, portanto a empresa perdeu estes valores e vai continuar a perder este dinheiro. E aquilo que nós temos dito, e acho que isto aqui é importante, é que em face deste facto, até porque esta questão é factual, isto não é questionável, isto já foi admitido que é verdade. E aquilo que interessa é que, de facto, o Partido Socialista diga alguma coisa de uma questão que já é pública há algum tempo. E uma vez que o PS não responde, aliás, é exemplo de muitos outros temas, em que não responde às questões, aliás, andam constantemente a fugir às questões, a esconder números, a baralhar, nós somos obrigados a fazer uma conferência para que o PS responda a esta matéria. Porque aquilo que nós queremos, de facto, é respostas. Nós estamos numa campanha eleitoral em que o PS não quer responder, não fala. E depois repara, neste caso em concreto, o Sr. Diniz Costa assinou estes dois contratos. Aliás, nós temos as cópias desses contratos, portanto, em que está o nome dele. Ele assinou estes dois contratos. São contratos ruinosos para a Vimágua. A Vimágua é uma empresa intermunicipal. O passivo da Vimágua entra no passivo da Câmara e, portanto, ele é responsável pelo facto da Vimágua ter um prejuízo enorme e está, nesta altura, e já desde 2009, a repercutir esse prejuízo na fatura da água. E, portanto, a questão é essa, é que a Vimágua, e nós ao longo dos anos temos dito, além de ser mal gerida, e já provámos que era de facto mal gerida, permite-se fazer contratos deste género, que são contratos ruinosos para a empresa e que depois, claro, têm consequência no preço da água. Ou seja, o Sr. Diniz Costa é claramente responsável pelo preço da água, que está a aumentar, porque permite-se, dá-se ao luxo, de assinar contratos deste género, onde a empresa perde, por ano, uma média de 500 mil euros, porque é, de facto, uma vergonha. E aquilo que ele não fez, e é isso que ele tem que fazer, é explicar porque é que em 2009 assinou dois contratos, e está aqui a assinatura dele, assinou dois contratos, e nós temos as cópias dos dois contratos assinados, quer com o BP, quer com a Caixa, que representam para uma empresa intermunicipal um prejuízo de 1.800.000 euros. Portanto, são de facto valores muito grandes, é um prejuízo muito grande, que quem vai pagar mais uma vez, à imagem do que se passa com o resgate financeiro que o PS provocou, e que vão ter que ser a pagar os vizelenses. Neste caso em concreto, a Vimágua, acontece o mesmo. Mais uma vez, o Sr. Diniz Costa assina contratos ruinosos para o município, uma vez que, como já falámos, o passivo da Vimágua vai ser incorporado no passivo da Câmara. E, portanto, eles fazem as neiras e depois quem paga são os mesmos, que são os vizelenses. E é por isso que esta questão é grave e tem que ser denunciada, porque uma coisa é certa, as atitudes do Partido Socialista e do seu Presidente têm consequência direta no bolso dos vizelenses. E, portanto, não é só a questão do resgate financeiro, a questão do passivo da Câmara, também tem a ver com a questão da Vimágua. E estamos a falar de números na casa de 1.800.000 euros, que é muito dinheiro, e alguém tem que pagar, como é lógico. E aquilo que eu acho uma postura política lamentável é que isto acontece, isto são factos, e ele não pode dizer que isto é mentira, e depois não diz nada sequer, não há sequer uma justificação para aquilo que fez. E ele, no mínimo, tem que explicar porque é que assinou estes dois contratos, tem que assumir os valores que a Vimágua
já perdeu e tem suportado e tem de se explicar aos vizelenses, porque aquilo que é lamentável, de facto, é nós andamos a pagar as asneiras do Partido Socialista, e quando digo nós, digo todos os vizelenses. De qualquer modo, em boa verdade, diz ela, se alterar desses 1.800.000, se alterar a responsabilidade direta é de 180 mil, não é? Que a porcentagem deve ser proporcional ao capital social, não sei, eu não estou a perguntar. Ou é dividido ao meio, é 50-50? É 50-50? Não, a questão é esta. É evidente que diretamente são 10%. Isso é um facto. Mas 10% deste montante ainda é muito dinheiro. E, portanto, nós estamos a falar de trocos. É sempre muito dinheiro. E depois há aqui outra questão que também é verdade, que tem a ver com um princípio de direito, é que vamos imaginar que a Câmara de Guimarães não conseguia pagar a sua parte, os 90%. A Câmara de Divisão é que teria que pagar. Há aqui um princípio solidário. Ou seja, nós, em última instância, seríamos os responsáveis. Ou seja, mas nós também não queremos fazer extrapolações nessa matéria. Aquilo que nos interessa é que o Sr. Diniz Costa assinou dois contratos. Ele terá que explicar o motivo pelo qual o fez, que foram e vão ser, durante os próximos anos, completamente ruinosos para a empresa intermunicipal de Imágua. Aliás, nós aqui até adiantamos o valor dos tais 9 milhões de euros até ao final do contrato, partindo desta base, sem média, até ao final do contrato, a empresa perder todos os anos o que tem perdido. No final, o Sr. Diniz Costa vai ser responsável por ter assinado dois contratos para a Imágua que representam um prejuízo de 9 milhões de euros, o que é de facto muito dinheiro. E acho que essas questões são questões que não podem passar ao lado. As pessoas têm que entender como é que a Câmara tem sido gerida, não só a Câmara, mas também esta empresa intermunicipal. E esta questão ainda não foi dita, porque aquilo que é de facto uma postura errada é que o Partido Socialista nem sequer assume as questões. Esta é uma questão grave que já foi discutida na Câmara de Guimarães e nós aguardamos e achamos que devíamos aguardar, porque eles deveriam assumir as questões, mas não assumem. Não assumem. E, portanto, como não assumem, nós temos que as denunciar. E, neste caso em concreto, nós também ficaremos à espera de uma justificação, sendo certo que os contratos foram assinados, a assinatura dele consta dos dois contratos que estão aqui, e o prejuízo tem sido este. Agora, temos que compreender como é que ele se permite assinar dois contratos que representam para a Vizela um prejuízo grande e que, acima de tudo, representam para a fatura mensal dos vizelenses um acréscimo do preço da água. Porque é evidente que a Vimágua repercute todos estes passivos depois na fatura dos consumidores. E, portanto, aquilo que politicamente interessa é que as pessoas entendam que, mais uma vez, o Partido Socialista, o seu Presidente, tem a responsabilidade direta no aumento da fatura da água. E estamos a falar não só da questão da má gestão, na questão dos financiamentos, como estou a Vimágua ainda há pouco tempo perdeu um financiamento de 25 milhões de euros, como todos sabem, perdeu um financiamento muito elevado. Teve uma comparticipação na rede pública de 80% dos fundos comunitários e ninguém entende como é que a Vimágua, em tão pouco tempo, deve tanto dinheiro. Mas vamos depois compreendendo melhor quando vemos que a gestão da Vimágua é feita desta forma. Portanto, quando se permite fazer um contrato em que, à partida, será certo que em 20 anos se perde 9 milhões de euros, é de facto um erro muito grande e que tem que ser justificado. Mas as empresas municipais têm competência para assumir este tipo de contratos? Já sabemos que as empresas públicas nos têm, não é? Cobram muitos milhões, mas as empresas municipais também podem celebrar estes contratos com bancos e entidades financeiras? Essa parece ser uma questão substantiva, não é? A questão é que não se põe ao nível do poder. Nós entendemos que a lei que regula as empresas intermunicipais que permite a celebração deste tipo de contratos de financiamento. O que se coloca aqui é que é necessário explicar o porquê da celebração destes contratos ruinosos. Quer dizer, tem que dizer, com base naquele estudo, naquele parecer, ou mediante os estudos técnicos, ou qualquer outra forma de suporte, de fundamentação destes contratos, essas questões têm que ser explicadas. Não podemos assinar um contrato como de se ganhe um leve se tratasse, não é? Portanto, é que estes valores são valores muito elevados para as nossas realidades. Os swaps também têm correr de mal, podem dar lucro, ou quer dizer, podem não dar, os riscos podem ser menores se a situação estivesse favorável. A questão é que o histórico tem dois lados, não é? O histórico tem demonstrado, e nós também falamos nisso, que a banca tem ganho dinheiro e a empresa tem perdido muito dinheiro. A questão é essa. Ou seja, quando nós falamos dos tais estudos pareceres, é evidente que isso é que é uma questão de responsabilidade. Se nós fazemos esses contratos, temos que ter uma expectativa, temos que ter um estudo
daquilo que vai acontecer, ou parecer. E aquilo que tem acontecido é que isso é feito de uma forma leviana, porque acontece o quê? Os bancos ganham muito dinheiro e se acontecesse o contrário, até teríamos que dizer que foi um bom contrato, ou que foram 2 bons contratos. Mas o que se passa na prática é que, mais uma vez, quem ganha é a banca e quem perde é a empresa. Portanto, não houve mais uma vez critério nenhum de certeza, não houve. E é por isso que nós desafiamos o Partido Socialista a explicar o porquê de ter assinado em 2009 esses contratos. Vocês politicamente, qual é a consequência que querem extrair disso? Vamos supor que eles vão explicar ou não explicam? Mas há uma consequência política que vocês querem extrair disso, qual é? A consequência política primeira é que, de facto, estes contratos ruinosos significaram uma perda muito grande em 3 anos para a Vimágua e de certeza que acrescentaram valor à fatura da água dos consumidores do nosso concelho. E, portanto, esta é uma consequência direta. O Sr. Inês Costa é responsável pelo aumento do preço da água em Vizela. Isto é um facto. É uma consequência, é uma conclusão. É uma consequência. Ao nato, há uma consequência. O ato foi a assinatura destes 2 contratos. A consequência é o aumento da água pelo facto de a empresa ser mal gerida, aumenta o passivo, tem que repercutir o aumento do passivo de alguma forma e reflete na fatura. Isto é consequência. Agora, se nós vamos agir juridicamente, é outra questão. Um passo cada vez. Nós primeiro queremos respostas e queremos saber o porquê da assinatura destes contratos, qual é a expectativa, porque de facto teria que haver alguma expectativa. Tem que haver aqui alguma justificação. Porque na prática, o que nós temos concluído é que o que esteve na base da assinatura destes 2 contratos não foi consistente. E nós temos visto ao longo deste mandato, de facto, o PS toma decisões sem fundamento. Tudo começou na Rua de Eleitores, em que antes da campanha escolheu-se um sentido, pós-eleições alterou-se o sentido da rua e nunca há estudos para nada, nunca há consistência nenhuma naquilo que se faz. As coisas são feitas exatamente, são feitas como calha. Ou seja, e nós aquilo que queremos primeiro é saber a argumentação e depois poderemos agir ou não, sendo certo que a primeira consequência, e essa para mim neste momento é mais importante, é que o Partido Socialista de Vizela, mais uma vez, teve um ato ruinoso para as contas do município, uma vez que, como dissemos, o passivo da Vimágua é incorporado no passivo da Câmara. No passado não era, mas vai ser agora, com a nova lei. E, portanto, o Partido Socialista tem cometido erros atrás de erros. E são erros que depois têm que ser pagos pelos vizelenses.